Primeiramente, fora Temer. Olá pessoal, sou Vinícius, sou estudante de comunicação social da UFMT aqui em Cuiabá, mas sou natural de Conceição do Almeida, Bahia, né? E daqui de Cuiabá eu queria contribuir também para o debate em relação à política em Conceição do Almeida. Nós estamos no ano das eleições municipais, né? E a gente está podendo acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, o quão acirrada está a disputa em Conceição do Almeida. E queria pontuar alguns aspectos das duas candidaturas que estão na disputa em Conceição do Almeida, a candidatura de Itudibega e a candidatura de Jailton Mello. Né, os aspectos positivos e os aspectos negativos de cada uma das candidaturas e também fazer um debate, né, uma reflexão sobre o que Conceição do Almeida de fato precisa. Primeiro, que a disputa eleitoral em Conceição do Almeida novamente está configurada nas duas famílias que sempre disputaram a eleição em Conceição do Almeida. Horas juntas, horas separadas, mas sempre disputaram a política em Conceição do Almeida. As mesmas famílias hegemônicas da disputa política em Conceição do Almeida. De um lado está Jailton Mello, que já foi vereador da base de Joel Neiva, e Alemão, vice, irmão de Joel Neiva, que já foi ex-prefeito, e Alemão também já foi ex-prefeito de Conceição do Almeida. Uma coligação que está desde o PT, o Partido dos Trabalhadores, ao Democrata. Vou inverter a ordem. Desde o Democratas, de Joel Neiva e Alemão, ao PT, Partido dos Trabalhadores de Dr. Armando, de Dilcone, né? E também o PCdoB dentro dessa coligação. Eu acredito que é uma coligação bastante contraditória diante da conjuntura política que está instalada no nosso país. E vou comentar o motivo do PCdoB estar nessa coligação hoje também. Mas eu vou falar principalmente do que se configura essa candidatura de Jailton e Alemão na conjuntura política de Conceição do Almeida atual. Essas famílias, a família Neiva e a família Cone, elas sempre disputaram a política. Agora estão juntas disputando o poder novamente, representado pela figura de Jailton e o vice Alemão. Infelizmente, a política de Conceição do Almeida ela é polarizada nessas duas famílias. E que de fato não trouxeram mudanças substanciais para a nossa cidade. Eu acredito sim que o Jailton Mello ele tem boas ideias. Eu conheço o Jailton, é um cara trabalhador, né, que já foi vereador da nossa cidade, foi presidente da Câmara de Vereadores, tem diversos trabalhos em nossa cidade, mas ele está acompanhado, e verdadeiro que sou, por uma família que tem um histórico não muito bom em Conceição do Almeida para as classes mais populares. Gostem, quem não gostar, essa é a minha humilde opinião. E nesse sentido, eu acredito que essa candidatura também não será substancial e nos próximos 4 anos não terá mudanças substanciais. Inclusive pensando na conjuntura que nós estamos instalados no nosso país e no estado da Bahia. É necessário que isso se coloque também. Do outro lado está Itudibega, candidato a prefeito pelo PSD, o 55. Mas eu fico muito preocupado com esse negócio da candidatura de Itudibega hoje pelo PSD, que antes o Ito foi candidato pelo PP, que foi candidato pelo PMDB, que foi candidato pelo PDT. Né? Eu lembro das músicas Itudibega, 11, 12, 15, né? Todo esse negócio, eu não vejo essa questão da disputa política, né? A disputa apenas pela manutenção do poder. Porque se de fato fosse um projeto político, o projeto estaria representado por um partido político. E essa mudança de partido é algo que eu não considero muito bom num processo da construção de uma política séria. Por isso que eu vou pontuar o porquê, os aspectos bons e os ruins também da candidatura de Itudibega. Itudibega foi prefeito de Conceição Almeida e também foi vereador antes de ser prefeito. Desenvolveu um bom trabalho na prefeitura, desenvolveu sim, e é necessário que nós reconheçamos. Mas também é importante que nós apontamos o erro, porque se Itudibega de fato fizesse uma gestão maravilhosa, ele seria reeleito nas urnas em 2012. E de fato o Ito perdeu as eleições por 14 votos. Eu acredito que é muito possível que Itudibega possa ganhar a eleição, sendo muito sincero e acompanhando o sentido fervor que eu estou vendo pelas redes sociais. Mas como a disputa eleitoral na última eleição
foi por 14 votos que Ito de Bega perdeu a eleição, eu vejo que nada é impossível na política de Conceição do Almeida. Mas vamos aos fatos. Nós não avançamos com a gestão de Ito de Bega no sentido de acabar com aquelas relações das empresas que prestavam serviço de aluguel de carro para o nosso município. Essa foi uma crítica muito grande que teve na gestão de Ito de Bega. Outra situação que foi feita também, Ito de Bega hoje se vangloria. Eu acho que ele não deve se vangloriar por estar ficha limpa e por ter as suas contas aprovadas enquanto for gestor de Conceição do Almeida. Eu acredito que, como um gestor sério, é mais que obrigação ter as suas contas aprovadas. Se os outros não tiveram, esses têm que responder criminalmente, devolver o dinheiro do povo, como também Ito de Bega chegou a devolver dinheiro para ter as suas contas de fato aprovadas. Eu lembro de matérias na internet, em vários lugares, que apontavam esse tipo de problemas que houveram na gestão de Ito de Bega. As suas contas foram sim aprovadas pelo Tribunal de Contas, mas também houveram equívocos dentro da gestão. Então não dá pra gente falar que um lado é ficha limpa, um lado é ficha suja, isso ou aquilo. A gente precisa pautar a política de verdade. Qual o problema da política de Conceição do Almeida? A política permanece polarizada em duas famílias. Família Neiva e Cone, junto agora, e Ito de Bega, né, com aquele grupo também dele que sempre disputou a política de Conceição do Almeida. Nós não estamos falando de gente que não disputa a política, nós estamos falando do povo que agora está aí configurada essa disputa. Ou um ou outro, ou um ama Joel Neiva, ou outro ama Ito de Bega, ou um ama Jailton Mello, ou outro ama Ito de Bega. Isso não é bom para a política da nossa cidade. É necessário que esses dois candidatos pensem de fato o motivo que os levaram a ser candidatos, que é beneficiar a nossa população. Ito de Bega não tem um apoio importante do PCdoB, por isso que inclusive que o PCdoB está apoiando o Jailton Mello, eu tinha falado isso antes. Mas por que o PCdoB e Batata não apoiam Ito de Bega? É uma pergunta que a gente se faz. Será que já puderam responder essa pergunta quando foi feita? Eu quero tocar nesse assunto. Alguém lembra, ou quem conhece essa história em Conceição do Almeida, sabe que Ito de Bega tem um processo de Batata por ele ter difamado Batata em um espaço, né? E até hoje Ito de Bega não teve a capacidade de pedir desculpa, reconhecer o erro. Reconheceu o erro, não teve a capacidade de pedir desculpa. E na construção da sua chapa nesse período, porque o PCdoB apoiou ele na última eleição, apoiou ele, né, Batata candidato a vereador, e o PCdoB na chapa de Ito de Bega com o PDT, na última eleição. E nessa eleição, passou um pouco dessa confusão em relação a esse negócio do processo, e Ito de Bega não teve a capacidade de chamar o PCdoB para dialogar sobre o projeto para Conceição do Almeida. É de fato deixar de lado aqueles que construíram de forma digna uma proposta para a nossa cidade. Batata, quando foi candidato a prefeito, apresentou para Conceição do Almeida de fato um projeto de cidade mais humana, que eu não vi na gestão de Ito de Bega, não vi na gestão de Dr. Armando, muito menos nas gestões anteriores. Só que hoje o PCdoB está naquela coligação, aquele bolo louco que está lá. Mas eu acredito que esse é um projeto que Conceição do Almeida tem que pensar. Algo que pense o futuro de fato do nosso povo. Não dá pra gente ficar na nossa cidade com uma disputa para dois grupos apenas. Dois grupos de políticas, duas famílias políticas. Conceição do Almeida tem gente querido em vários cantos da cidade. Desde Santana, Rio da Dona, lá ao Alto Verde. Desde São Francisco da Mombaça, né, ao comércio de Jaguaripe. É necessário que a gente pense a nossa cidade como um todo, que pense a dificuldade de cada um desses locais. E aí, a gente tem uma disputa como essa que eu estou vendo, que as famílias elas mais se atacam novamente, vem aquele negócio e a política de fato, né, o debate real da política fica deixado de lado. Numa eleição que tem 30 dias apenas, 45 dias apenas, é uma eleição que vai favorecer essa política apenas coronelista, que pensa apenas nas famílias. E eu acredito que é possível uma política que pense os problemas de Conceição do Almeida. E aí, Ito, eu acho que a sua candidatura ela pode ter um potencial sim.
de apresentar boas ideias para Conceição da Almeida, mas é preciso apresentar boas ideias de forma correta, debater com o povo quais são os problemas da cidade, porque se de fato Conceição da Almeida teve problemas nas gestões do PT, na gestão de Dr. Armando, teve problema na gestão de Joel Neiva, teve problema na gestão de Dona Lucinha, teve problema na gestão de Dr. Armando, também teve problema na sua gestão. Todos vocês já disputaram a política de Conceição da Almeida. Jailton é candidato a prefeito pela primeira vez, mas foi candidato a vice de Coca. Eu lembro muito bem disso. Então não tem ninguém de novo nessa disputa da política. Esse é um problema. Ninguém em Conceição da Almeida pode reivindicar o novo na política, porque estão as mesmas famílias que historicamente têm participado e construído a política de Conceição da Almeida de uma forma errônea. Para a gente avançar, é necessário que tenhamos uma Conceição da Almeida que de fato debata seus problemas. Eu queria debater um problema que para mim é muito sério. Alguém percebeu que ano a ano a feira de Conceição da Almeida ela vem fechando, vem diminuindo? Por que será que a feira de Conceição da Almeida tem diminuído o seu potencial? É porque o nosso comércio não tem tido investimento? É porque os feirantes não estão produzindo? É porque a feira está sem qualidade? Por que Conceição da Almeida não tem um processo, por exemplo, para de fato revitalizar o centro cultural? Por que se fecha a escola em Conceição da Almeida? E eu quero saber se já abriu inclusive a escola Maria Cone. O posto de saúde que está na frente do Djalma Galvão, ele vai cumprir o papel para a população lá do Andu? Vai cumprir o papel para a população da Gameleira ou vai cumprir o papel para aquelas elites que moram em torno daquela região? Há prioridades a ser colocada quando a gente pensa na política pública e pensa também a distribuição dos espaços que vai implementar as políticas públicas, inclusive de saúde, de educação, de esporte, como a gente vê no mesmo local uma quadra, uma escola, um posto de saúde e uma creche. Isso poderia estar bem distribuído em nossa cidade. E eu acho que esse é um equívoco da gestão do Dr. Armando que é necessário ser apontado. Porém, para a gente pensar também que a política de Conceição da Almeida precisa